E a questão, a matéria de cálculo 1. Uhum. Assim, eu acho que o que é que se espera dessa matéria no curso? Tá. Cálculo 1, cara, é o básico do básico de um curso de exatas. Então, sempre, se você está no curso de exatas, você tem, eventualmente você vai lidar com um modelo de algum processo, e esse processo ele tem que estar expresso em termos matemáticos. Então, você quer entender esse processo, pode ser a evolução de uma variável no tempo. E se você tem uma evolução de algum problema, uma variação qualquer, esse problema é sempre modelado em termos de cálculo. Você precisa de derivados e de integrais para lidar com isso. Então, geralmente, na gama de problemas de ensino médio, por exemplo, de física, você tem duas situações. Você tem um movimento retilíneo uniforme em que você tem uma velocidade constante, ou um problema com aceleração constante. Então, você tem alguma componente que está sempre constante e você se aproveita disso. Na vida real, isso nunca é válido. Você sempre está lidando com situações hipotéticas. Você tem várias variações que podem ter inúmeras naturezas. Por exemplo, um modelo econômico ele pode ter 20 variáveis e cada variável ela vai ter suas variações de acordo com algum padrão matemático. Então, isso daí vira cálculo. Você quer, por exemplo, programar uma rede neural. Você tem um conjunto de pesos, um conjunto dos fatores das variáveis que você quer calibrar, e você precisa modelar isso de alguma forma que represente o maior ou a menor custo para o modelo. Você acaba precisando usar ferramentas de cálculo para isso. Então, toda matemática que é minimamente avançada, você acaba dependendo de derivadas integrais. E cálculo geralmente é uma matéria na maior parte dos cursos, é uma matéria de primeiro semestre, porque você não faz nada sem cálculo. E no IMD e curso de computação, como o cálculo é necessariamente uma matéria difícil, não é uma matéria fácil de aprender. Então, eles empurram o cálculo um pouco mais para frente e te colocam algumas matérias que a gente chama de pré-cálculo, ou alguma matéria que te ajuda a se nivelar para você se preparar para um curso de cálculo. Mas cálculo é definitivamente é uma disciplina que vai te abrir uma gama de problemas para você estudar, que você vai poder entrar no mundo real de aplicações de matemática. Antigamente tinha o pré-cálculo, né? Só que aí como reprovava demais, aí criaram uma mais fácil ainda que é ME, não é isso? Pré-cálculo é literalmente isso. É uma matéria bem de nivelamento, porque o aluno do Brasil que sai do ensino médio sai no nível de matemática muito baixo. Então, e você chegar num nível muito baixo e para cálculo, que é uma coisa que é complexa e difícil de aprender, você tem um gargalo enorme. Então, o primeiro gargalo do curso de exatas geralmente é cálculo. Por exemplo, quando eu fiz matemática, cálculo é matéria de primeiro semestre. E daí você tinha quase a sala toda chegava no primeiro semestre e reprova em cálculo. Isso é normal. Quer dizer, normal no sentido comum, não no sentido aceitável. De acordo com o contexto, né? Mas quando, por exemplo, aqui no curso de TI, quando sai do primeiro semestre, que tem ME e já tem uma certa preparação. E aí quando chega para o segundo, em cálculo, aqui, em relação à taxa de aprovação, é muito parecido? O cálculo é pior, é melhor? Então, eu só dei cálculo uma vez. ME já dei várias vezes. ME tem uma taxa de reprovação altíssima aqui no MD. E eu simplesmente fico até meio perplexo, porque ME não devia ser tão difícil. E mesmo assim é uma matéria que reprova demais aqui. Assim, e ela mais acaba. 50%, né? É mais 50%. Então você tem eu chutaria até mais de 60%. E o que acaba acontecendo é que os alunos que têm dificuldade de matemática acabam sendo filtrados em ME, e quando chega a cálculo, o cálculo acaba tendo uma aprovação maior, porque você já fez você acabou fazendo um peneiramento. É um termo até maldoso de se usar, porque você não consegue falar que ME é mais difícil que cálculo, porque o pessoal que tem dificuldade fica preso em ME. Entendi. Não tem como ter essa noção real, né? E o aluno que tem dificuldade, ele tem que estudar de verdade para poder passar em ME. E depois que ele aprendeu um hábito de estudo decente e consegue passar em ME, ele já é outra pessoa em cálculo.
E daí fica aquela sensação de alguns alunos que falam que cálculo seria mais fácil, entre parênteses, do que ME. Que é uma coisa que eu já ouvi falando aí nos corredores. Mas não, cálculo é uma matéria muito difícil de aprender e ME é ensino médio um pouquinho mais difícil. Sim. Uhum. Ficou mais alguma dúvida? Eu acho que além dessa questão que você falou sobre as pessoas falarem a respeito que cálculo às vezes pode parecer mais fácil, tem alguma coisa que as pessoas comentam sobre o curso de cálculo assim frequentemente, comumente? Tá. Coisas que as pessoas... Cálculo. Cálculo tem um problema que eu começo o curso de cálculo com esqueci a palavra que eu quero falar. Corta isso. Brincadeira. Corta aí, cara. O cálculo ele tem um problema que como é uma matéria um pouco mais avançada, eu pressuponho que o aluno ele traga uma certa bagagem matemática. Então, eu espero que um aluno que entra em cálculo sabe como se comporta uma função exponencial, sabe como se comporta uma função logarítmica. Eu não vou focar em como são as propriedades e como operam com esses termos. E então, o curso de cálculo ele tem essa coisa de... Eu estou dando essa matéria, eu espero que você já tenha isso como uma bagagem de ME. Que você já saiba lidar naturalmente com logaritmos, exponenciais, trigonométricas e tudo mais. E muitas vezes o aluno, ele passou na disciplina de pré-cálculo ou de ME como, ele passou com aquele 5, sabe? Uhum. E o aluno que passa com 5, ele não tem domínio sobre o que ele está fazendo. Então ele vai chegar com um pouco de dificuldade com logaritmos, ele vai ter um pouco de dificuldade com exponenciais, mas eu não quero focar com isso em cálculo. Eu quero falar, a função exponencial ela tem uma variação dessa forma e lide com isso. E daí eu quero falar, porque o que eu quero trabalhar são as derivadas e as integrais. Então, eu quero calcular essa área, eu quero calcular essa variação. E daí, se eu quero fazer um problema mais desafiador, eu vou começar a combinar exponenciais com trigonométricas ao mesmo tempo. E daí, o grande problema que eu vejo os alunos reclamando, voltando para o que seria, depois desse contexto, que eu vou te dar uma função, por exemplo, e elevado a x seno ao quadrado, seno de x. Isso assusta o aluno. Não é um termo... Não é difícil isso se eu pedir para você derivar. Mas o fato de estar... É ameaçador, de alguma forma, o aluno você ter um número de Euler, um x na potência, um seno, e se eu quiser, eu ainda coloco algum argumento dentro do seno. E pro aluno que ele acha que matemática é só número, tipo, 2 mais 3 e alguma coisa assim, chega a cálculo, é só letra. E fica com medo. Eu tento tirar do aluno esse medo de coeficiente que não é número, mas muitas vezes, quase todo mundo carrega um certo temor desses termos. Daí não sabe o que fazer, não sabe operar. E eu acho que esse é um problema, uma barreira na aprendizagem de cálculo. O aluno não ter a experiência matemática com um pouco de receio de lidar com coisas que não são números. E função. E com relação a, se fizer uma comparação entre ME e cálculo em questão de carga de estudo, qual é assim que é mais denso, de certa maneira? Cálculo é muito mais difícil que ME. Derivadas integrais são coisas que são realmente difíceis, que você tem que parar e pensar no que você está fazendo. Só que... E é o que eu tinha dito antes, para passar em ME, você tem que aprender. Se você é um aluno que veio com dificuldade de matemática, você não vai passar em ME sem antes você aprender a fazer uma rotina de estudo. Uma vez que você sabe fazer uma rotina de estudo e estuda direito, quando você chega em cálculo, você já é outra pessoa porque você sabe estudar direito. Sim. Então, cálculo é de fato uma matéria mais difícil, só que a expectativa é que o aluno de cálculo ele tenha mais bagagem do que um aluno de ME. E até uma maturidade, né? Sim. De estudar e tal. Se o senhor pudesse dar uma dica assim para quem vai começar cálculo agora, qual dica o senhor daria? Cálculo agora. Se você vai começar com cálculo agora, deixa eu ver. Uma revisão sobre as funções, qualquer função, sobre as funções exponenciais, logarítmicas,
e trigonométricas, você tem que ter um pleno domínio de como usar e como essas funções se relacionam. E como usar essas propriedades e como fazer operações de direito. Por exemplo, eu tenho situações que eu tenho dois polinômios e tenho uma divisão. Isso vai aparecer muito no começo de cálculo de limite. Divisão de polinômios e você vai tirar um limite em cima daquilo. Eu vejo muito aluno fazendo atrocidades na hora de fazer uma divisão de polinômios, porque realmente não sabe como funciona uma divisão. Então, porque ele não sabe operar com letra, ele só sabe operar com número. Então, se eu coloco x² menos 1 sobre x mais 3, ele vai pegar o x em cima, cortar com o x embaixo e falar que ele dividiu. Não é isso. É você entender como funcionam as propriedades do que você está fazendo antes de começar a querer fazer. Então, se você não entrou em cálculo ainda, então o que eu recomendo é você melhorar a sua base em como você aprende a fazer o que é uma operação válida, o que não é uma operação válida. Porque quando você chegar em cálculo, o seu primeiro conceito que você aprender vai ser limites. Que daí o limite ele vai ser uma coisa um pouco... Ele parece uma coisa bem bobinha, mas tem muita pegadinha ali dentro. E depois que você desenvolve um certo senso crítico e como uma função comporta ou como ela não deixa de se comportar, que você aprenderia se você soubesse fazer as operações de forma natural, você consegue acompanhar numa boa. Mas o que eu recomendo se você vai começar os cursos de cálculo ou geometria analítica, é aprender a lidar com funções especiais. Certo, então As metodologias, professor, como são? Clássicas e ativas. Quanto por cento de clássica e quanto por cento de ativas? Na minha aula, a minha metodologia é um pouco mais clássica. Eu gosto de... Eu tenho um problema que eu penso melhor escrevendo. Então eu gosto de botar a canetinha na lousa e escrever. À medida que eu estou escrevendo, eu vou pensando e vou explicando os problemas e abrindo possibilidades e tentando abrir diálogo com os alunos. Então, eu não sou tanto de fazer... metodologia ativa seria uma coisa que é mais orientada ao aluno me dando feedback. Eu acho que isso tem muito perfil do tipo de turma que eu estou lidando. Por exemplo, uma turma que eu estou trabalhando agora à tarde é uma turma que é muito quieta. Então, eu tento interagir com eles, eles não me respondem. E daí eu não tenho muito feedback de como eles estão pensando e como eles estão avançando. O único feedback que eu tenho é a prova. Então, isso acaba falando, então minha aula é completamente clássica. Mas eu tenho a turma da noite, do N34, que é uma turma que fala muito comigo. Então, eles, mesmo que seja para fazer uma pergunta que alguém poderia até ficar com vergonha de fazer, por ser uma pergunta muito básica, eles ainda me perguntam para eu responder na sala e eu fico mais tranquilo, porque eu sei, ele tem essa dúvida que é muito no comecinho da matemática e eu consigo sanar ali e espero que ele consiga avançar. Então, esse tipo de metodologia, eu acho que tem que variar muito para o tipo de turma que você está lidando. Você tem que lidar, porque você está lidando com pessoas. Achar que a mesma forma serve para todo mundo nunca vai dar certo. Então, eu tento adaptar a minha aula para o que eu estou vendo e com o feedback que eu tenho. Se o senhor fosse colocar em números, quanto seria? Assim, 90, 10? 90% eu daria uns 80% clássico. Pronto. Bom número. Em relação às discussões, quantos por cento social e quantos por cento técnica? Matemática é sempre técnica, né, cara? 100%? Mas coloca uns 5% ali, porque às vezes eu posso falar uma bobagem e fazer uma piada. Não, tem 5% técnica então, né? A abordagem, professor, é teórica ou prática? Matemática é teórica. 100% teórica. Porque eu tentei fazer algumas abordagens um pouco mais práticas, mas eu acho que não deu muito certo, não. Eu acho que eu mais assustei os alunos. Quando eu dei cálculo na outra turma, os alunos eles entraram em contato comigo. Não, só aula muito teórica, a gente queria que você desse alguma coisa que fosse um pouco mais prática e palpável pra gente. Falei, beleza. Tá vendo esse método aqui? A gente usa ele para otimização e se chama regressão linear. A gente vai pegar esse conjunto de dados e encontrar a reta que melhor adequa esses dados. E isso aqui é uma das coisas básicas do machine learning que você faz com o primeiro curso de cálculo. Legal! Daí eu comecei a abrir as contas com os alunos, Deus e se arrependeram profundamente. Mas eu tentei.
Em questão às avaliações, a nota é mais focada em prova ou em atividades? Eu tenho uma combinação de... Eu dou uma atividade valendo um pouquinho de ponto e dou a prova valendo os 10 pontos. Atividade extra, no caso. A minha atividade extra é pra... Se alguém quiser fazer atividade, estudar... Na verdade, é um estímulo para um aluno querer começar a estudar a minha matéria. Então, eu dou um ponto extra a mais se ele quiser cumprir essas atividades extras. E eu dou 10 pontos da prova caso alguém não queira fazer essas atividades e não se sinta prejudicado. Sim, entendi. Então, as atividades vão mais compor a nota da prova do que as duas serem a avaliação? Não, porque eu... Sim. Porque a minha prova vai valer 10 de toda forma. Sim. E se você quiser um pontinho extra, você pode fazer essa atividade, que tem alguns exercícios que eles são um pouquinho mais difíceis do que eu estou na aula, mas não tão difíceis quanto os da prova, para fazer o aluno começar a tentar entender os problemas que eu gosto de pedir. Entendi. E no caso, as atividades sempre individual. Você Sim, trabalha assim. Então, eu acho que é individual. Eu coloco a atividade no sistema, eu não vou controlar os alunos se eles vão fazer sozinhos ou não. Não tem como. Nada impede que, vamos fazer um grupinho de 5 ali na mesa lá embaixo, lá vamos fazer. Então vamos dizer que seria 95? Então, porque no fundo eu quero que, tá bom, se juntar 5 para fazer e todo mundo discutir e chegar na questão, tá ótimo. Seria problemático se, um aluno fez e passou a resposta para todo mundo. Mas isso daí, beleza, esse aí vai ganhar nota, só que ele não vai fazer o que eu queria, que era ter se esforçado um pouco. Só que isso sempre acaba se refletindo na hora da prova. Porque eu tenho muito aluno que tem, ele tem um ponto da atividade feita, mas quando chega na hora da prova, faz uma prova horrorosa. Daí tira 2, 3, e daí não é essa atividade que vai salvar o aluno que não estuda. Sim. E quanto à carga horária seria totalmente presencial, né? Desse Sim, curso. eu sinceramente eu sou contra a aula online. Eu não acredito nesse modelo de ensino remoto, justamente por causa eu gosto dessa parte de interação social. Então, porque matemática é uma coisa difícil, fala que é lógico, mas é uma linguagem carregada, às vezes precisa de alguns saltos lógicos que você precisa, se eu te dou um livro de matemática para você ler, você pode estar lendo, daqui a pouco você chega num ponto e você empaca. Mas se alguém conversar um pouco para você, tentar explicar essa mesma frase com outras palavras, talvez ajude a fazer a conexão que você precisa na sua cabeça. Então essa é um pouquinho da parte social do ensino da matemática. E isso você não faz com um vídeo pré-gravado no YouTube ou alguma coisa assim. Lógico que você tem ótimo material de ensino virtual, mas o ensino básico, a sua fonte primária de ensino-aprendizagem seria melhor se você tivesse uma interação social ensino. E justamente por isso eu acabo não acreditando muito no ensino remoto, ainda mais por causa que o aluno pode simplesmente desligar a câmera e fazer outra coisa e simplesmente ignorar. Eu concordo também que eu vendo o IF, eu peguei alguns anos online, algumas matérias online. E se o senhor me perguntar qualquer coisa sobre essas matérias, eu não vou saber responder nada. Sim, porque você fica disperso, né? Com certeza, ele dorme ali na aula, principalmente agora cálculo online, não tem nem como. Geralmente quando é AD, os alunos tendem a perder um certo interesse na matéria de certa maneira, né? E também, por exemplo, uma coisa que eu sinto do ensino superior é que é muito mais difícil de você encontrar explicações do conteúdo na internet do que do ensino básico. Sim. Porque o ensino básico tem um volume muito grande. Sim, mas aí que tá a magia do mercado. Porque pensa no tanto de pessoas... imagina que você é uma pessoa que está fazendo uma faculdade de exatas, você precisa de orientações para um curso de cálculo. Quantos jovens que estão precisando do Enem que precisam de informações de ensino básico? É um mercado muito maior. Sim, sim. Então, se eu sou um produtor de conteúdo, eu quero fazer um conteúdo que tem maior alcance e que tem um nível mais fácil de eu desenvolver. Por que eu, por exemplo, quando eu estava no doutorado, eu tinha que fazer uma matéria de física do plasma. Por que alguém faria vídeos de física do plasma para colocar no YouTube para explicar a matéria e abrir nas contas tudo, sendo que a gama de pessoas que vão consumir é ínfima? É muito melhor você falar, eu vou fazer um curso voltado para ensino médio para ajudar o pessoal para o Enem. Sim, exatamente. Tem muito mais procura, né? Sim, é a procura, o mercado. Então, assim, até às vezes na hora de estudar,
se a pessoa não tiver quem oriente ali no ensino superior, fica muito difícil fazer no EAD. Eu mesmo, eu venho do curso de gastronomia. E aí eu peguei o curso de gastronomia no EAD. Na pandemia. Aí você imagina o cara fazer EAD. Gastronomia já é muito prático, né? Então, sim. Mas eu perdi completamente o interesse do curso por conta disso. Então, mas gastronomia, pra mim, não tem como ser EAD. Porque você precisa de alguém do seu lado falando, não, você errou nessa medida. Você passou desse ponto do seu fogo. Então, tem muitas variáveis de controle que você precisaria de alguém do seu lado. Exatamente. E o EAD te tira isso completamente. Não faz sentido nenhum. Mas você não sabe fazer um feijão, né? Não, se o cara terminar o curso e não souber, tá ruim. Então, feijão eu faço também. Daí se fica bom, outra história. Tá feito lá. O importante é que dá pra eu comer. O problema é que eu como qualquer coisa. Aí, professor, pra terminar, só uma curiosidade só. Teve algum aluno que tirou 10 na disciplina de cálculo? Que eu me lembro, não. Que isso, Maria. E 0, 0, 0? Ah, sim. É que é bem comum, na verdade, o que acontece... Eu vou falar que não, ninguém tirou, porque geralmente a pessoa vai 0, 0 larga o curso. Porque não tem mais o que fazer. Então, é muito difícil alguém que sabe que sabe que não tem mais como passar no curso, continuar fazendo para se preparar para o próximo semestre. Sim. Geralmente o pessoal que vê que não vai dar, imediatamente para de ir na aula e espera tentar fazer tudo de novo no outro período. Não tenta se recuperar um pouco para se preparar. Talvez seja uma visão um pouco meio que imediatista. Porque, eu alivio agora e tento focar em outras matérias, ou eu continuo nessa aula que eu sei que eu não estou acompanhando para tentar ver se eu me preparo melhor para a próxima vez. Não tem uma resposta certa para isso, sabe? Mas geralmente o pessoal vai sempre para a mesma. Eu acho que é muito de tipo, pela pressão de não vou continuar fazendo algo que eu já sei que eu tô lascado, assim. O dano psicológico exatamente. Tem alguma curiosidade do curso, assim, que diferencia mais dos outros além da taxa de reprovação ser alta? Então, aqui no MD, taxa de reprovação ser alta não é diferencial de curso nenhum. Normal, né? É o normal. Porque o pessoal reclama de VGA, reclama de geometria euclidiana, reclama de ME, reclama de FMC. Todas as matérias de matemática têm uma reprovação alta. Aí cálculo é uma matéria básica que tem em vários cursos, né? Não, é o curso de matemática padrão de todo curso de exatas. Você começa a aprender matemática em cálculo. Tem administração, tem cálculo. Né? Não, tem não. Meu irmão fez ADM, não tinha essas coisas não. Mas eu conheço amigo que fez e... Acho que talvez dependa da faculdade. Pode ser, porque cálculo para ADM, não sei se faz muito sentido não, sabe? É porque aprende matemática financeira ali, eu acho que envolve ali uns cálculos. Talvez em contabilidade tenha. Contabilidade física também deve ter. Não, física tem. Com certeza. Física é que nem matemática. Aula 1 você precisa de cálculo. Física você não faz absolutamente nada sem cálculo. Sim. Quem é Miller? Profissão? Como é que foi a formação? Tá, eu sou um professor relativamente novo do MD. Eu entrei em maio do ano passado, ou abril. Eu sou formado em licenciatura em matemática pela Unesp. Eu comecei meu curso em 2008, me formei em 2012. E depois eu fiz pós-graduação, tanto mestrado quanto doutorado, em computação aplicada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que também fica em São José dos Campos, que é uma cidade perto de São Paulo também. E depois que eu terminei meu doutorado em 2019, eu tive um tempo sem bolsa, em que é aquela fase da vida que você precisa caçar algum pós-doc para tentar sobreviver e passar em algum concurso. E enfim, eu fiz um pós-doc no INPE, comecei um pós-doc na Unesp de Presidente Prudente e, enfim, eu consegui passar nesse concurso. Não passei, eu fiquei em segundo, mas eventualmente me chamaram para compor o quadro docente do EMD. O senhor ganhou um prêmio, não foi? Melhor doutorado do... A melhor tese de doutorado pela Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada Computacional. É bom. Pô, mó trampo que deu pra fazer doutorado. Mas que bom que foi reconhecido. O senhor atrasou um ano também. Eu não queria ter atrasado, mas atrasado não foi... Eu precisava por causa que eu tava com muita coisa atrasada, muita coisa para melhorar na minha tese. E foi um gás que eu precisava para deixar a minha tese do jeito que eu queria. Mas, em compensação, o doutorado é uma fase muito complicada, que é você tem uma dedicação exclusiva e você sabe quando vai terminar sua bolsa.
Então você chega numa situação que eu tinha esse último ano em que eu não tinha mais bolsa, porque minha bolsa era só por 4 anos, e dedicação inclusiva. Então eu tinha que trabalhar naquilo o dia inteiro sem ganhar absolutamente nada. Então, e o doutorado já não é lá essas coisas. Então foi um período bem difícil, mas depois que acabou e você olha pra trás, valeu a pena, sabe? Mas até lá era só tristeza. Como é que você chegou nessa metodologia atual que você usa de ensino? Então, a metodologia que eu uso é uma metodologia que era bem reforçada no meu curso de Ciência de Matemática, que era essa pegada meio mais puxada para o lado de Vygotsky, que é uma coisa, a aprendizagem por meio de uma interação social entre o aluno e o professor. Não uma coisa que, eu tenho esse método estático em que o aluno ele vai fazer determinada tarefa e ele vai aprender. Não. Eu preciso expor conhecimento, meio que socializar esse conhecimento entre o aluno, porque você parte do princípio que o aluno não é burro, ele só não fez as ligações, as conexões necessárias ainda. Então eu preciso conversar um pouco com o aluno para ajudar ele a linkar dois conhecimentos diferentes que ele deve ter e tentar construir um novo. Então a minha abordagem tenta ser sempre mais por esse sentido. Eu tentar apresentar uma determinada gama de problemas, eu posso seguir esse caminho por soluções, mas eu também posso pegar isso, combinar com essa outra gama de problemas e ganhar uma ferramenta nova. E eu gosto de desenvolver isso nos alunos porque dá um certo desenvolvimento de senso crítico. Porque eu quero que o aluno ele olhe um problema, ele reflita sobre o problema, as características dele, para você, enfim, fazer um algoritmo ou aplicar a ferramenta necessária, ou buscar realmente o que eu quero ali dentro. Então, eu não gosto da situação de caixa preta, em que o aluno às vezes ele está meio viciado que eu tenho esse problema, que eu já resolvi 50 vezes esse mesmo problema e eu vou fazer esse algoritmo aqui e nem reflete por o que significa esses passos que eles estão fazendo. Então, por isso que eu acho que uma das coisas que o pessoal acha que reclama da minha prova por ser difícil demais é porque eu coloco sempre alguma coisinha que você deveria ter refletido mais sobre a natureza desse problema para entender essa exceção ou esse condicional que torna o meu problema inválido ou que ele só funciona dentro desse sentido. Entendi. É como se você ensina o que está acontecendo por debaixo dos panos, dos problemas, ao invés de só mostrar um macete. Sim. Que eu acho que é um grande problema de quem vê no ensino médio, é muito questão de macete, né? Principalmente aluno que passa por cursinho. Porque o aluno que passa por cursinho, ele fica muito com visão de túnel em cima do problema que ele está fazendo. Então, ele leu o enunciado, ele quer replicar um algoritmo que ele entendeu, que vai ser o menor número de passos possíveis, e te dar uma resposta. Ele não reflete sobre o problema, e se eu mudar um pouquinho esse problema para ter uma situação em que ele não estava esperando, ele não sabe o que fazer. É como se ele só replicasse e não criasse, né? Ele não pensa sozinho. Sim. E daí, no fundo, é o que a gente chama de um processo de caixa preta. Porque você apresenta o problema pro engenheiro, ele vai lá, aperta um botão e espera cuspir uma resposta. Mas ele não sabe se essa resposta, sobre que condições essa resposta realmente faz sentido. Ele não tem um senso crítico para avaliar o que foi isso aqui que você pegou. Você só sabe que você pegou e você vai usar isso para outra coisa. Sim. Eu acho que para finalizar, você podia falar um pouco sobre suas teses de doutorado e tal. Fala um pouquinho sobre o... vi que tem alguma coisa sobre a NASA, né, professor? Tinha umas coisas assim na minha tese, que é o seguinte: eu trabalho com mecanismo de fluido, mecânica de fluidos computacional, e em especial eu trabalhava com o que a gente chamava de um modelo magneto-hidrodinâmico. Ou seja, um modelo que eu lido o plasma como um fluido magnetizado. Então eu peguei algumas equações diferenciais parciais que descreviam as componentes do plasma como fluido, sendo a densidade, pressão, a velocidade em que ele se movimenta. Daí eu adicionei variáveis de magnetismo em geral. E o que eu fazia nessa simulação de fluido é o seguinte: eu dou uma configuração inicial do meu fluido e vejo como esse fluido se evolui no tempo. Então, por isso eu preciso de cálculo, para lidar com essa parte de equações diferenciais. E os métodos numéricos que eu uso para evoluir esse fluido no tempo, eles são baseados em coisas que vocês aprendem em cálculo 1.
Vocês aprenderiam eles em uma disciplina chamada Cálculo Numérico, que depende de Cálculo 1. Então, voltando para a minha tese, eu tenho esse sistema de equações que eu quero resolver para 8 variáveis e a gente fez uma aplicação para um modelo espacial, em que eu botava um objeto dentro no meu domínio, que representaria a Terra, seria uma esfera com um campo magnético. Esse campo magnético ele vai estar sob a influência de um fluido que a gente chama de vento solar, que seria um conjunto de partículas que o Sol constantemente emite em todas as direções e eventualmente interagem com a Terra e fazem algumas anomalias magnéticas. E o que eu fazia com essa interação é simular essa interação entre o vento solar e o campo magnético da Terra e ver que tipo de fenômenos ocorreriam. E daí na minha tese eu preparei um código para fazer isso. Eu usei algumas técnicas de otimização usando malha adaptável para focar o meu esforço computacional nas regiões em que eu sei que vai ter alguma coisa um pouco mais sofisticada acontecendo. E daí eu dava os resultados de algumas configurações com esse campo magnético da Terra sendo exposto ao vento solar por determinado instante de tempo. Daí entrou essa parte que você falou da NASA, em que no final do trabalho eu peguei uma série de dados de um satélite da NASA e coloquei como input desse vento solar. Daí tinha uma data lá que eu não lembro mais qual que era, e eu estou simulando o que estaria acontecendo com o campo magnético naquele determinado dia. E daí eu fiz a simulação, identifiquei alguns fenômenos de reconexão magnética, que é quando você tem o campo magnético da Terra, ele tem várias linhas de campo, e quando a linha tem um decaimento e acaba se reconectando com outra e liberando energia. E daí eu verifiquei alguns desses fenômenos acontecendo, e depois que eu terminei minha tese, o meu orientador ele buscou um outro catálogo porque eles têm um outro catálogo que eles falam, os índices geomagnéticos da Terra. Daí eles indicaram que naquele instante que eu tinha verificado esse fenômeno de reconexão, de fato tinha tido um pico em determinada variável na coleta de dados do pessoal na Terra. Caramba. Tentando ser bem leigo, foi mais ou menos isso que eu fiz, sabe? Então realmente funcionava. Acredito que sim, funcionou daquela vez. E você demorou quanto tempo para produzir essa tese? Eu fiquei 5 anos no doutorado, só que o primeiro ano é mais focado para disciplinas. O segundo ano eu meio que começo a trabalhar com arquivo, só que tem uma questão de que eu tenho que elaborar a proposta e defender a quali. Então, no fundo, eu fiquei uns 3 anos e meio de fato programando. Sim. Foi um tempo. Porque o código em si, eu demorei para fazer, só que o problema na ciência, quando você quer fazer umas coisas num nível muito alto, parece que tudo que você faz dá errado. Então, você faz, dá errado, você tem que caçar por quê. E daí você fica nesse ciclo de faz, deu problema, por quê? Faz, deu problema, por quê? E esse processo acaba sendo bem lento e parece que às vezes você fica 3, 4 dias para identificar um problema, para depois aparecer outro problema. E nesse meio termo você tem que produzir alguns resultados para mandar para congresso, para publicar artigos. Então, pós-graduação é uma coisa bem difícil que demanda muito, sabe? Mas, enfim, eu consegui acabar fazendo isso com sucesso. Você usou qual linguagem nesse Eu código? sempre trabalhei com C++. Porque simulação de fluido é performance acima de tudo. Então eu não vou me dar o luxo de mexer com Python, muito menos com Java. Sim. Então, se eu preciso só performance por performance, eu caio no C, porque daí eu consigo manipulação de ponteiro e tenho uma boa velocidade na parte de numérica. O código que eu estava trabalhando, em especial também, eu desenvolvi um módulo dentro de um framework que um pesquisador da Inglaterra fazia, que esse framework ele tinha um negócio que era bem interessante, que ele é dividido em duas partes, em C++ e Fortran. Ele faz toda a parte de gerenciamento de memória em C e na hora de fazer operações matemáticas ele muda para o Fortran. Porque o Fortran ele brilha nessa parte de operação matemática. Então você tenta pegar o melhor do C com o melhor do Fortran. Aí fica muito mais otimizado. Né? Porque no fundo o simulação de fluido, como eu tinha dito, é performance acima de tudo. Então se eu vou fazer um experimento, esses experimentos que eu estava falando para ele, eu levo vários dias rodando do supercomputador para ter um resultado. Sim. Por isso que demora, né?
No meu mestrado, eu fiz um problema tridimensional para rodar. Eu tinha ficado um mês para fazer a simulação. Daí é porque eu tinha que rodar o caso sem otimizações. Depois eu coloquei com otimizações, rodou em 3 dias. Mas pensa se eu tô rodando, né? Imagina quantas vezes eu tava rodando. Chega no dia 22 tem uma queda de energia. Nossa. E já aconteceu isso umas 3 ou 4 vezes. Aí demora mais ainda. Isso só chora. Daí quando você vai estudar essa área, o seu orientador já fala, vê o que você tem que rodar, que você sabe que vai demorar muito e já põe. Depois não mexe mais naquilo. Aproveita, né? Tem mais alguma ideia aí? Eu acho que é isso, agora fechou de vez. É isso, professor. Valeu, Muito Miriam. obrigado, professor. Nada. Obrigado pelo tempo aí. É bom. Sem problema.